Fala galera, aqui é o João. Bom, nesse vídeo eu quero falar sobre, cara, por que todo mundo tá querendo um mentor hoje em dia, né? Por que todo mundo tá querendo assinar mentoria? Por que tá todo mundo querendo fazer mentoria, né? Só na minha turma tem mais 3 ou 2 pessoas que estão fazendo mentoria também pro Enem, sem falar os outros que dão aulas particulares também, né? E eu quero falar um pouco sobre isso nesse vídeo, beleza? E daí a ideia é realmente falar sobre, cara, a importância de alguém que já passou pelo que você tá passando te auxiliar na sua jornada. E isso é muito interessante porque eu acho que é no contexto do... Eu acho que entra no contexto dos privilégios, né? Dentro de um processo de estudo. E privilégios fazem diferença. Em questão assim, de tempo até você ser aprovado, facilidade ao ser aprovado. A sua posição na classificação dentre os aprovados, né? A gente pensa muito na questão dos privilégios envolvidos. Mas enfim, o importante é ser aprovado mesmo. Fala galera, aqui é o João. Então nesse vídeo eu quero falar sobre por que todo mundo tá fazendo mentoria. E é uma reflexão que eu tive hoje, né? E assim, eu quero me apresentar agora. Meu nome é João Pedro, eu sou enfermeiro formado pela ESCS e sou estudante de medicina da ESCS também. Sou professor tem alguns anos, que eu não sei agora quantos exatamente, e eu atuo no meio da educação, assim, e é uma área que eu gosto muito porque eu entendo o poder da transformação de vida que, cara, a educação tem, sabe, em todos os aspectos. E esse aqui é o meu canal, e eu falo sobre isso, né, falo sobre transformação de vida aqui, falo muito sobre estudos, e falo sobre estudos aqui no meu canal, né, e nesse vídeo eu quero falar sobre por que todo mundo tá fazendo mentoria. Eu quero trazer algumas ideias aqui, e eu deixei anotado aqui no meu celular, e vamos nessa. Eu gostaria de falar, assim, tipo, o que as pessoas realmente estão buscando com a mentoria, né? E daí eu acho que um grande ponto, assim, de um processo de mentoria é exatamente essa orientação personalizada, né? E a segurança de que a pessoa está no caminho. Porque se dentro de um processo de mentoria você olha e analisa uma estratégia que ela foi feita para você, foi pensada para você e foi idealizada por alguém que já trilhou um caminho onde você quer chegar, isso torna as coisas muito mais tranquilas para a mente e dá realmente aquela tranquilidade de que, cara, eu posso estar um pouco perdido, o processo pode estar sendo difícil, mas ainda assim eu estou fazendo tudo que é indicado para eu chegar lá no dia da minha prova e dar meu melhor, sabe? Então acho que esse é algo muito importante que se encontra na mentoria, é exatamente essa parte de ter essa orientação que é voltada exatamente para sua vida e entender que, pô, tem alguém pensando por trás disso, tem alguém que passou por isso, que ele sabe, tem ideia do caminho que vai ser trilhado para chegar no dia do Enem da melhor forma. E isso é adequado à minha realidade. Então eu acho que isso é muito mágico, isso é muito importante. E eu acho que é por isso que as pessoas estão cada vez mais vendo o processo de mentoria como algo essencial para um processo de aprovação um pouco mais tranquilo. Nem todo mundo que passa porque teve mentor, né? É isso. Eu passei sem ter um mentor, né? Necessariamente. Mas muitos da minha sala, inclusive muitos que passaram depois, né? Participaram de processo de mentoria. Então, por exemplo, os cursinhos agora estão entendendo que a mentoria é algo quase que essencial, assim. Então, eles fazem sempre processos seletivos para mentores de estudo, sempre estão divulgando as mentorias, enfim. É cobrado um valor a mais da mentoria também dentro do cursinho, e isso é muito importante. Outro ponto também que é encontrado, né, nas pessoas que estão buscando a mentoria é o sentimento de não estar sozinho no processo, que é algo realmente que muda muito a perspectiva das pessoas, porque tem uma coisa que eu trabalho sempre na minha primeira aula da mentoria, que eu falo, pô, é um processo que muitas vezes você vai sentir sozinho e solitário, né? E tudo mais, incompreendido também. Mas quando você tem um mentor, você tem alguém que passou por aquilo e entende as suas dores, entende aquilo que você está passando, entende as dificuldades, consegue enxergar além do que aquele problema, né? Propriamente dito. Então, esse sentimento de não estar sozinho é algo realmente bem encontrado assim, nas pessoas que estão buscando mentoria. Outra coisa também, em pessoas que estão dentro de um processo de mentoria, né, buscando uma mentoria, aquelas pessoas que muitas vezes tentaram elas cansaram de tentar sozinhas, então já tá estudando ali, pô, 3, 4, 5, 6 anos, 8 anos, sei lá, e, pô, cansou de tentar fazer as coisas do próprio jeito e foi atrás de alguma coisa diferente que pode trazer um resultado que elas querem, entendeu? E muitas vezes essas pessoas que tentam sozinhas e não chegaram ainda, ou elas não tiveram resultado nenhum, ou o resultado não foi satisfatório a ponto. Não enxergaram aquilo que elas queriam mesmo, dentro do processo de estudo que elas mesmas estavam fazendo, entendeu? E, pô, dentro do meu processo, por exemplo, de estudo, no ano que eu passei, eu assinei a mentoria Elite, né, que era do pessoal do Olastro e tudo mais, mas não era individualizado, era um monte de aula para qualquer pessoa, para qualquer jeito, você tinha que se identificar de onde você estava e, a partir daquilo, trilhar seu plano de estudos. E foi engraçado porque tudo que eles falavam lá, eu já meio que sabia, eles só reforçaram de um jeito diferente
E eu entendi e adaptei pra minha realidade e foi, entendeu? Mas ninguém olhou pra mim e falou assim, João, tenta desse jeito, porque isso da sua rotina, porque dessa forma, lá na frente você vai precisar disso, então você precisa ver isso agora, tem desse jeito, você tem que focar nisso aqui agora, porque esse é seu ponto fraco, cara, cuida disso, vamos tentar ver isso todos os dias, porque essa é uma matéria um pouco mais difícil, mas você precisa ver. Não teve ninguém que conversou comigo, me olhou assim no olho e falou, João, tenta desse jeito. Ninguém fez isso, entendeu? Por mim. E então, cara, eu acho assim que o processo de mentoria é bem feito, e porque ninguém entendia minha trajetória também. Cara, quem é que poderia falar alguma coisa pra mim, sendo que ela mesma não estudava, não trabalhava, não tava fazendo TCC, não tava fazendo uma faculdade junto com o estudo pro Enem, não fazia nada disso. Então, como é que não ia me ajudar? Eu pensava muito nisso, né? Como assim uma pessoa vai me ajudar e ela nunca passou por isso, entendeu? Enfim, eu pensava muito nisso e daí eu não tive um mentor e nesse sentido, assim, do jeito que eu faço com os meus alunos, né? De realmente olhar no olho e tal. E, cara, o diferencial de quem faz mentoria, né? Muitas vezes, esse é o segundo ponto que eu quero trazer, que é qual é o diferencial de quem faz mentoria? É uma pessoa que muitas vezes tem mais foco, tem mais clareza, tem mais constância do processo. Porque a maioria, grande parte das pessoas que entram no processo de mentoria, vê que o caminho pode ser encurtado e o processo acelerado. Então eu olho para mim assim, por exemplo, dentro do meu processo de mentoria, eu me vejo como um catalisador de aprovação. O catalisador é aquela substância, né, que faz parte de uma reação química, que traz outro caminho para a reação, e esse caminho é muito mais rápido do que o caminho tradicional, entendeu? E ele começa no processo e sai no processo, mas a reação acontece de qualquer forma. Ele não faz parte do produto, né? Enfim, mas ele é utilizado para chegar no produto mais rápido. E, cara, mentoria é exatamente isso. Porque muitas vezes alguma coisa que a pessoa não enxergava, ela enxerga agora, e muitas vezes a forma como ela estudava é potencializada com uma pessoa que pensa de outro jeito, enxerga coisas que ela não enxergava antes, enfim. Então, a mentoria faz isso, assim, ela encurta o caminho e acelera o processo, realmente. A mentoria, né, quem tá na mentoria, tem esse diferencial também, que é, evitar erros comuns. Então, muitas vezes a pessoa quer, por exemplo, iniciar os simulados antes de estar pronta, sabe? Que é um erro comum, todo mundo fala que tem que fazer simulado, tem que estudar tantas horas, 1000 horas por dia e tudo mais. E, cara, mas você vai fazer simulado por quê? Sendo que você nem tem a base construída, nem estudou tudo, nem viu direito, assim, tudo, né? Que é importante pra você fazer um bom simulado bem feito, você só vai te machucar se você fizer o simulado agora, enfim. Os comuns e desperdício de tempo, sabe? Porque você vai ficar vendo 1000 horas sobre múltiplos e divisores, sendo que tem um monte de outras matérias que são tão importantes quanto, e você precisa ver só o suficiente, aquele suficiente. E o diferencial também é de pessoas que são casos reais de que, realmente melhoraram depois que contrataram o serviço de mentoria ali. É outro ponto também dentro desse segundo tópico que eu quero trazer, que é um diferencial das pessoas. Tipo, não, quem fez mentoria, dentro do espaço amostral ali de quem fez mentoria, realmente todos eles melhoraram, grande parte melhorou. E o terceiro ponto que eu gostaria de trazer sobre essa ideia por que fazer mentoria, por que todo mundo fazer mentoria, é sobre o risco de ficar para trás, assim. É o que acontece muitas vezes com as pessoas que insistem em ficar sozinhas dentro do processo de preparação, sendo que elas têm acesso, poderiam ter um acesso de mentoria ali. Muitas vezes acontece devido a um medo de investir tempo e energia em um caminho que é errado. Tem um custo também invisível da desorganização e a falta de direcionamento no processo de estudos. Não tem coisas que mais destroem um processo de preparação quando a pessoa estuda errado. Ou estuda, viu uma matéria, mas já esqueceu, aí tem que voltar essa matéria depois de muito tempo, aí já começa fazendo simulados, mas não estuda aquelas matérias que são base primeiro, ou estuda, mas não estuda de forma aprofundada, não sabe revisar, enfim. Isso é terrível, cara. Destrói a preparação de qualquer um. Acho assim, do risco de ficar para trás também, tá relacionado a uma reflexão, que é, cara, não é sobre depender de alguém para ser aprovado, sabe? Mas é sobre acelerar o seu processo de estudo com quem já sabe o caminho, com quem já entende como chegar lá, entendeu? E é um privilégio. Quando a gente fala de mentorias, como eu disse aí no vídeo, é um privilégio. Mentoria é um privilégio. E se você tem acesso a ele, por que você não vai usar? Entendeu? É tipo você ter o privilégio de usar cotas. A gente sabe que a nota para pessoas que querem cotas para entrar, que tem cotas, né, para entrar em medicina é muito menor. Então, se você tem acesso a cotas, você não vai usar cotas? Você vai usar a ampla concorrência? Não. Vai usar cotas sim, entendeu? Fazer esse bônus aqui, que é, cara, como escolher um mentor. Eu acho que esse é um ponto importante, porque eu não estou fazendo esse vídeo aqui para falar necessariamente sobre o meu processo de mentoria. Estou falando sobre o processo de mentoria que eu acho que está acontecendo no meio do Enem, no mundo do Enem. E eu acho que, se você for escolher um mentor, depois que você assistir esse vídeo, eu acho que você tem que pensar nesses 5 pontos aqui. O primeiro ponto é que o resultado dele é bom. Então é o resultado, você olha pro seu mentor assim e fala, ele conseguiu um resultado massa, entendeu? O segundo ponto, ele já chegou onde você quer estar. Então, por exemplo, eu falo muito, cara, se você quer um mentor pro Enem, pensa no mentor que tá fazendo a faculdade que você quer. Porque às vezes foi o sonho dele estar lá e ele batalhou pra estar lá. Então talvez ele consiga te ajudar de modo mais direcionado pra chegar lá onde você quer. Deu pra entender? Então, por exemplo, eu tô fazendo medicina na ESCS, fiz enfermagem na ESCS.
E é um prazer pra mim atender alguns alunos que querem entrar em medicina na ESCS, entendeu? Porque eu entendo o processo. E assim, mesmo passando em medicina na ESCS, eu passava em mais 55 faculdades do Brasil inteiro no SISU, entendeu? 55 ou 52. Enfim, mas eu passava em um monte, passava em todos os estados do Brasil. E daí, então mesmo que eu não entenda como passar, por exemplo, na UF, ou na UFRJ, propriamente dito, porque minha nota deu pra lá, mas eu não fui pra lá, entender de Enem faz parte disso, e o resultado que eu alcanço lá, eu consigo qualquer faculdade, enfim. Então, é um ponto positivo, mas eu gosto de trabalhar assim, tipo, não, você quer qual faculdade? Vamos pensar nela, enfim. O terceiro ponto é, ele é disponível. Então, se tem se tem essa característica do mentor ser disponível, pô, ele consegue te responder, ele tá presente ali, ele vê suas dúvidas, um SOS ali, uma crise que você teve, ele te atendeu, pô, eu acho que isso é essencial para um mentor, ainda mais nos dias de hoje, que todo mundo tá brigando pela sua atenção. Um quarto ponto que eu acho que é interessante é que ele não promete nada milagroso. Então, eu acho que um bom mentor, ele não vai falar, ó, é um milagre aqui, você tá fazendo mentoria comigo, eu tenho certeza que você vai ser aprovado, eu tenho certeza que você vai alcançar mais de 840 pontos no Enem, não. Em 3 meses, não. Então, nada fácil, assim. Tipo, esse quarto ponto, ele deve ser bem observado. Tipo, ele promete algo milagroso, ele promete algo que é muito fora do comum. Pô, você tem que pensar nisso, né? E o quinto ponto, né? Ele está comprometido. Ele está comprometido com o processo de mentoria dele, em melhorar, em pensar em coisas novas, em realmente estar animado dentro do processo de mentoria, não ver o processo de mentoria como, tô fazendo aqui porque eu tô precisando de uma grana, ou algo nesse sentido. Não, ele vê o processo de mentoria como um projeto, como algo legal, como algo realmente que transforma vidas. Eu acho que esses são os bônus de como escolher um bom mentor, que eu acho que são essenciais. Bom, eu sei como é estar perdido, sabe? Estudar muito, não ver o resultado. E foi por isso que eu criei a minha mentoria, sabe? Para fazer pelos alunos, para aqueles estudantes que estão entrando no processo de mentoria comigo, aquilo que eu queria que tivessem feito comigo também. Sabe? Eu queria que alguém, tivesse... Eu queria alguém que eu pudesse me inspirar, uma pessoa que realmente tinha uma trajetória muito da hora, assim, e ela pudesse olhar pra minha e, trabalhar ali comigo todo dia, e, né, dias específicos também, o meu processo de preparação, sabe? E, assim, cara, eu não encontrei ninguém, isso foi muito triste. Porque por mais que eu conversasse com algumas pessoas, elas me ajudavam meio que assim, meio indiretamente, sabe? E eu não tô ligando isso, me ajudaram mesmo. Mas, cara, eu não tive ninguém assim pra, sabe? Tipo, e aí, cara? Saber o meu nome, entendeu? Saber, minha dificuldade ali da minha semana, do meu dia de estudo. Pô, ninguém, assim, não tinha um feedback diário, entendeu? Coisa que é o que eu proponho na minha mentoria também. Um feedback de como foi o dia, alguém testemunhando que eu tô correndo atrás, enfim. E se você se identificou com aquilo que eu falei aqui nesse vídeo e, tá afim de entender como é que funciona o processo de mentoria, de saber como é que é, dá uma olhada no link da descrição, vê o meu canal aí no Telegram ou me chama lá no Instagram pra gente trocar uma ideia, pra te mostrar como é que é o processo de mentoria, se faz sentido pra você ou não. Se você me escolher como mentor, né? Eu acho que tem vários outros aí fazendo um processo de mentoria, é só você procurar, tá? No Instagram, tá no YouTube que você vai encontrar. Mas se você tem interesse de participar no meu processo de mentoria, que, eu já tenho uma quantidade legal de alunos, mas eu quero atender mais, por favor, me chame na descrição do vídeo aí, em qualquer link, ou no Instagram, ou no Telegram, e vamos trocar essa ideia. Eu acho que é algo essencial, assim, que não vai durar para sempre, né, porque eu não vou estar sempre envolvido com o Enem, mas dentro dessa fase da minha vida, que eu tô na faculdade, aquilo que eu vivi no Enem foi muito intenso, eu tenho esse canal, enfim, eu acho que é um projeto muito importante, sabe? Porque, por exemplo, se eu for ficar nesse projeto só esse ano, porque ano passado eu não abri esse projeto de mentoria, eu fiz com pessoas específicas e, cara, já foi muito interessante, assim, e durante esse tá sendo o ano, sabe, do projeto de mentoria, e eu tô muito animado, tô vendo os resultados dos meus alunos, das pessoas que estão acompanhando, né, eu fico muito feliz de poder auxiliar nessa jornada. Então é isso, pessoal. Se fez sentido, curta, comenta e compartilha esse vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal e de comentar aqui o que você achou. Pode comentar suas dúvidas também nos comentários dos vídeos, que eu respondo todos. Eu interajo com todo mundo aqui do meu canal. E, pessoal, muito obrigado aí por tudo, por assistirem o meu vídeo aí. Espero que esse vídeo tenha feito sentido. Espero que esse vídeo tenha ficado legal. E é isso. Tamo junto e até a próxima. Valeu!